Olá, gente. Hoje vamos começar a ver os embargos de declaração. A previsão legal se dá a partir do artigo 1022. Hoje não há dúvida de que os embargos de declaração são espécie recursal. Durante muito tempo a doutrina discutia se poderia se caracterizar os embargos de declaração como recurso ou não, pela ausência do espírito de revisão, de reforma, de modificação. Ele, na verdade, é um recurso para eliminar incongruências da sentença, né? Eliminar contradição, eliminar obscuridade, eliminar omissão, eliminar uma dúvida que ainda exista no corpo da sentença, mas não essencialmente para modificar a sentença. Já antes do novo Código, a jurisprudência avançou demais para permitir que os embargos poderiam sim ter uma consequência modificativa, os chamados efeitos infringentes. Ou seja, nada impede que, para corrigir uma contradição, eliminar uma omissão, o julgador tenha que, ao julgar esta parte que está incongruente, que está contraditória, que está omissa, talvez ele seja obrigado a modificar o julgado anterior. Ou seja, é um efeito colateral possível dos embargos de declaração que, a despeito dele não pretender a reforma, ele pode vir a acarretar a reforma como uma consequência lógica da eliminação daquela inexatidão. Hoje, isso foi consignado no próprio texto do Código de Processo Civil, em que no artigo 1023, parágrafo 2º, está escrito literalmente sobre essa possibilidade de que o recurso de embargos tenha esse efeito modificativo. Via de regra, gente, como o próprio texto do artigo 1022 diz, o cabimento dos embargos de declaração é contra qualquer decisão judicial. Não importa se seja despacho, decisão interlocutória, sentença, acórdão, decisão monocrática, toda e qualquer decisão judicial que contém essa incongruência, uma incongruência dessas que o Código cita, contradição, obscuridade, dúvida, omissão, se sujeitará aos embargos de declaração. A adequação desse recurso é para eliminar esses defeitos, portanto ele não visa a reforma essencialmente. Ele não visa demonstrar um erro de raciocínio, um erro de aplicação de lei, uma nulidade. Ele visa demonstrar um erro caracterizado pela omissão, pela contradição, pela dúvida, pela obscuridade. Mas ele não visa essencialmente a reforma. Essa é a adequação, portanto, quando a intenção do recorrente seja eliminar esse tipo de inexatidão que contenha a sentença. O recurso de embargos de declaração, nos termos do artigo 1022, portanto, é cabível para esclarecer a obscuridade, que é a ausência de fundamento claro, né? Portanto, a gente não conhece os argumentos do magistrado, aquele raciocínio dele está nublado, está escondido por trás de uma escuridão. Eliminar contradição, portanto, aquilo que ele sustenta como argumento não é aquilo que de fato conclui-se no resultado, portanto, é contraditório o fundamento e o dispositivo. Omissão, portanto, ele deixa de se manifestar sobre um pedido ou deixa de se manifestar sobre um fundamento que ele seja obrigado, e a gente já viu isso, sobre esse dever de responder a todos os argumentos, né? Nós discutimos isso em aulas passadas. Portanto, quando há uma omissão dessas, e até para corrigir erro material, nós vimos lá no artigo 494, no comecinho do estudo de sentença, que depois que o juiz profere a sentença, a regra é que ele não fale mais, a não ser para corrigir erro material, nos termos do artigo 331, aquele julgamento de improcedência liminar, quando houver sentença extintiva sem julgamento do mérito, e nos casos de embargos de declaração. Então está aqui a resposta. Ela é cabível nessas situações, portanto. A omissão, é importante que a gente reflita sobre isso. Durante muito tempo, antes do novo Código, a omissão era apenas a não manifestação sobre um pedido. Hoje, a gente teve um alargamento por conta daquele artigo 489, que diz que a sentença deve esclarecer para o derrotado a não aceitação, a não admissão dos argumentos que seriam, em tese, suficientes para que a decisão fosse outra. Então, a omissão hoje a gente ganhou muito mais corpo, porque a gente pode, em tese, impor ao magistrado o dever de se manifestar sobre os argumentos que o derrotado está fazendo. Ok? Continuamos.